Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente, parte 1, sobre o tema O Exemplo de Deus para o Homem e a Mulher. A série a qual irá esse vídeo é a série Alegorias Bíblicas. Muito bem, hoje iremos estudar sobre quantas as vezes Deus entrou em seu descanso, ou repouso, ou sábado, e de como o homem também deveria copiar esses atos de Deus, mas não escolheu fazer, preferindo a queda ou o trabalho, ou o seu mau trabalho concedido pela sua transgressão, e de como nós, a Igreja Israel, Casa Celestial de Deus, devemos entender sobre este ponto com maior profundidade e compreensão. Mas antes, se inscreva no canal e, se gostar desse estudo, deixe também o seu like. Começando a leitura em Revelações, a partir do capítulo 20, versículo 11 ao 12, vemos a seguinte observação: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, ou trabalhos, conforme o que se achava escrito nos livros. Observem que aqui vemos que Deus, ao fazer o juízo final da última ressurreição da velha terra, velha Gênesis, após aquela última rebelião que irá surgir no fim do milênio, causada pelo dragão, ele novamente sai do seu descanso, pois quando termina o milênio sabático na terra, também termina o dia de sábado de descanso nos céus, pois este então estão devidamente interligados um para com o outro, porém em regência temporal diferente. Enquanto na terra foi 1000 anos, no céu o lugar santo foi apenas um dia, mas também foi um sábado. E por isso, para que os novos céus e nova terra possa surgir em toda a sua plenitude, será necessário essa consumação, tanto no tempo cronológico quanto no tempo kairos santo, para que, vindo o juízo, essa plenitude possa ser concretizada. Com isso, vamos entender agora o porquê desse 8º dia ser um novo início de boas obras e bons trabalhos a serem ensinados por Deus nesta nova dimensão, ou novo céu e nova terra. Mas, para isso ser melhor compreendido, então vamos voltar lá na origem para compreendermos com melhor essa clareza. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito da seguinte maneira: No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que neste capítulo e neste pequeno versículo lido, vemos Deus começando a criar o céu e a terra. Algo muito semelhante a isso foi mostrado no livro das Revelações, quando Deus faz novo céu e nova terra, após o fim do milênio e após ali o juízo da segunda ressurreição, mostrando toda a sua completude. Mas existe uma pequena pergunta muito importante a se fazer. Onde estava Deus antes de começar o seu trabalho criacional santo no primeiro céu e na primeira terra, a qual é descrito na nossa cronologia, como está mostrando no capítulo em Gênesis? Bom, é aí que iremos entender e raciocinar e concluir que ele estava em seu descanso, ou repouso, ou sábado santíssimo. Então conclui-se que antes de Deus começar os seus trabalhos da criação de sua Gênesis criacional de nosso tempo cronológico, ele estava em repouso ou descanso, ou em seu sábado santíssimo. E o número deste sábado, ao contrário de que nós pensamos, tem um importante significado simbólico, trazendo consigo, na verdade, um número 0, ainda não sendo o número 7, pois Deus ainda iria criar de fato esse propósito, para o uso do número 7, a dar ele para o homem, pois se não existe trabalho ainda, tudo ainda está em um repouso, um marco de número 0, ou sábado santíssimo primordial. Pois nenhum trabalho, ainda não sendo feito por Deus, mas quando Deus sai deste sábado santíssimo, aí então ele começa a trabalhar em sua criação, criando e formando tudo o que conhecemos e não conhecemos, trabalhando até o 6º dia dessa criação, a qual é descrito no nosso tempo cronológico. Quando ele termina todo esse trabalho,
Ele então dá para a sua criação um novo número referencial para ser lembrado por essa inteligência natural a qual ele criará, a qual é o homem e a mulher. Então, no lugar do zero, agora então surge o número 7 como esse memorial a ser guardado, sendo este número o sábado santo, ou descanso, ou repouso que o homem tem que guardar, que a sua criação deveria sempre se lembrar para não trabalhar neste dia, pois foi neste dia que ele retornou para o seu sábado santíssimo, para a sua origem, a qual de onde viera, antes de toda a criação. Então, outrora foi o sábado santíssimo de número 0, mas agora este sábado tinha se tornado um sábado santo de número 7 para a sua obra de criação, o homem e a mulher, representando o descanso a ser guardado. Este novo sábado santo representa o fim do bom trabalho e da boa obra de Deus no nosso tempo cronológico, antes do nosso tempo cronológico, antes que o homem caísse. Que após isso, se o homem permanecesse fiel, ele traria de fato um 8º dia para o homem e a mulher, se fossem fiéis a este propósito de sábado santo. Então, observem aqui o nosso mapa mental. Então, nós vemos aí do 0 como o sábado santíssimo primordial, aonde Deus estava, e os 6 dias de criação, a qual então Deus trabalhou, mostrando as tardes, as manhãs e todos os dias a qual ele trabalhou, totalizando 144 horas ali a qual o Senhor fez todas as coisas. E chegando o 7º dia, como demonstrado, ele criou um sábado santo para o homem, porque era uma representação do seu modelo, de seu sábado santíssimo primordial. Então, com isso, então, se o homem e a mulher permanecessem fiel, de fato, o 8º dia seria um dia correto para se iniciar novas boas obras e bom trabalho sem transgredir o sábado santo. Porém, Adão e Eva não esperaram por esse dia, pois haviam transgredido este sábado santo. Portanto, vemos o porquê então do 8º dia surgir logo após o milênio sabático, pois ele está ligado aos novos céus e nova terra, ou nova dimensão feitas por Deus após o nosso tempo cronológico para reparar a queda que o homem fez. Por isso, será o começo de novas obras ou novos bons trabalhos. Porém, esse trabalho ou novas obras não começará errado como foi com Adão e Eva, ou o primeiro homem e a primeira mulher do nosso tempo cronológico, que começaram seus trabalhos e obras de forma errada, em um dia errado, a qual não era para se trabalhar, escolhendo transgredir o sábado santo que Deus tinha lhes dado, quando a mulher sendo enganada e o homem dando ouvido à voz de sua mulher enganada, vindo este a cair logo em seguida após a queda de sua adjuntora. Mas este novo tempo será como trabalhos sacerdotais, como incenso contínuo para Deus, pois agora o velho altar de sacrifício, ou velha terra, ou velhos céus, estarão de fora desta nova dimensão, o novo céu e nova terra, sendo representados como lago de fogo, como já dito em alguns estudos aqui, uma analogia muito semelhante à árvore da ciência do bem e do mal, que possui então essa analogia, e portanto, o livre-arbítrio continuará para todos nós, mesmo estando no 8º dia, pois Deus não deixará de manter o seu verdadeiro propósito para com aqueles que foram santificados pela sua palavra, pois quem está com ele está, de fato, por livre escolha e livre-arbítrio, e unicamente por amor, a qual ele simplesmente é para todo sempre, eterno no Senhor Jesus Cristo. Por isso, Apocalipse 21, versículo 1 ao 4 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do céu, a qual dizia do trono de Deus: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Um bom exemplo mostrando que aqui não estará mais, então, tudo aquilo que nos assolava no nosso tempo, a qual passamos pelo tempo cronológico. Ainda em Apocalipse, agora no versículo
no capítulo 21, versículos 5, 6, também é dito: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, e a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, é por isso que nós temos um exemplo maravilhoso, a qual é dito pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, por isso que o Senhor dizia que vemos que Deus está trabalhando ainda para este novo céu e nova terra de fato surgir após a última ressurreição, né? Por quê? Porque quando Deus volta ali para conversar com o homem, após a sua queda, perceba que Deus volta do seu descanso, do seu sábado santíssimo. E quando ele vai recobrar do homem o descanso, se o homem tinha descansado neste sábado, ele percebe e vê que o homem não tinha descansado. E por isso, então, ele viu que o homem havia transgredido este sábado. E por isso, então, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que, então, que por isso é de fato, então, é mostrado que Deus, ainda o Senhor Jesus Cristo em espírito, trabalha para a criação deste novo céu e desta nova terra, porque após ele ter retornado e cobrado do homem isso, o Senhor Deus não descansou, porque, como conhecemos, segundo a narrativa bíblica, vemos então que o Senhor Deus está trabalhando para a criação deste novo céu e dessa nova terra. E é por isso então que quando ele terminar, então aí sim vamos poder habitar, porque Deus ainda está trabalhando para este novo céu e esta nova terra. É por isso que é dito em João capítulo 5, versículo 16 ao 17, que Jesus confirma essa frase, que diz o seguinte: E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então perceba que o Senhor Jesus Cristo dizia que em espírito, como o seu espírito é o mesmo, a qual é o de Deus, então ele está dizendo que Deus em espírito trabalha, e ele como altar ali como um cordeiro também estava trabalhando para que isso se confirmasse, mostrando então que tanto na terra quanto no céu, o Pai em espírito, que o espírito do Pai é o mesmo que o do Filho, está trabalhando para este novo céu e nova terra. E o Filho, no tempo cronológico, no nosso tempo, estava trabalhando numa nova aliança para que tudo então pudesse, então de fato estar encaixado. Então o céu está ligado com a terra, porém em ordem e tempo, regência temporal diferente. Então por isso os judeus não compreenderam de fato a importância deste oitavo dia de novos trabalhos e de novas boas obras, a qual o Senhor Deus nos ensinará após a última ressurreição ali em questão. Então, por isso o Senhor Jesus Cristo disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o Espírito eterno trabalha e eu também, neste tempo, em forma humana, também estou trabalhando. Então, eu espero ter ajudado, e se o tema parece de difícil compreensão, assista a esse estudo novamente e tire as suas conclusões, né, e possa entender com melhor clareza, né? E por fim, novamente, se você gostou deste estudo e assistiu até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, o meu muito obrigado a todos vocês e Deus vos abençoe em Cristo Jesus.